Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. A maioria das pessoas hoje acredita que uma reforma é o suficiente para que o Brasil possa caminhar. E a gente ouve todos os políticos falando. Mas, na verdade, é preciso que se faça uma mudança. E o que estamos vendo hoje, quando se fala em mudança, troca-se o tabuleiro e permanecem as mesmas peças, as mesmas formas de governar, os mesmos desvios. É como se não existisse o Ministério Público, não existisse Justiça, não existisse Polícia Federal. Continuam as mesmas coisas, as mesmas peças, furtando, roubando, assaltando, tentando formar quadrilha mais sofisticada para alcançar a cada um dos brasileiros, que são os legítimos donos e patrões de cada uma dessas pessoas que se encontram hoje no poder, independente de partido. Repito, reza na minha cartilha que todo partido é quadrilha e toda quadrilha é partido. Eu afirmo isso de forma generalizada. Pode ser que tenha, e eu acredito que tenha, homens bons, homens melhores do que a gente possa imaginar, até melhores do que esse que fala, mas eu, quando vejo que as pessoas fazem parte de partido, para mim é quadrilha. E se omisso ficam em relação à denúncia, fazem parte do furto. O que acontece no Brasil é que a maioria dos brasileiros, a maioria, não estou dizendo todos, mas ou por via de brincadeira, ou por via de gozação, ou por um humor sádico, doente, as pessoas tentam comparar pessoas que querem fazer alguma coisa boa para que possa também alcançar essa mesma pessoa que faz esse tipo de comportamento. É o que mais a gente vê hoje e usa os meios, seu tempo, um tempo tão precioso para poder fazer sua sátira doente, a sua sátira maldosa com pessoas que querem fazer alguma coisa para o Brasil. Estamos vendo hoje uma situação muito, mas muito séria. Estão tentando conduzir ou criar um governo, eu acredito, eu chamo de governo transitório. Não é os trâmites hoje que está acontecendo no Brasil, não é algo que esteja para acontecer. Eu digo que é mais um governo transitório. É uma forma de oprimir, é uma forma de mostrar ao povo que o Brasil muda, tem que mudar, mas tem que mudar da forma que eles possam se beneficiar. Todos que participam dessa manobra, dessa entrada nessa manilha, que é um esgoto, e serão prejudicados e serão prejudicados. E prejudicarão a tantos e a muitos. Impedir os meios legais, permitir que nós não tenhamos ou venhamos ter vontade própria para escolher os nossos representantes. O perigo está batendo a porta de todos nós brasileiros. Ou a gente acredita que é possível mudar de uma forma que, até mesmo se colocarmos uma pessoa irresponsável ou uma pessoa responsável, a democracia possa alcançar essas pessoas. Da forma que está, nós não vamos a lugar nenhum. Estão trocando só um tabuleiro, aquele tabuleirozinho de xadrez, tabuleiro de dama, mas as peças, as pedras, são as mesmas. São as mesmas pessoas que ditam a forma que tem que ser e a forma que você tem que ter. É uma lógica muito grande e nós nem sequer pensamos nisso. Se são 200 milhões, 209 milhões, 210 milhões de brasileiros, é evidente que todos não vão beneficiar-se de uma administração que tenha o interesse ou que possa esse alcançar os 209 milhões. Nesse momento tem terras improdutivas. Mas improdutiva, por que são improdutivas? Porque as pessoas não querem investir naquela terra para que aquelas pessoas não possam subsistir. Porque o interesse das pessoas, por mais que a gente encontre uma fala, um gatilho de benevolência, de vontade, de ter interesse de ajudar, torna-se uma forma de enganar a cada um de nós. A cada um de nós.
Todos nós somos enganados por essas pessoas. O Brasil, hoje, nós estamos virando deserto em alguns estados do Nordeste. E estamos fazendo uma população de mendigagem nos centros de cada capital. Estamos fazendo lixos humanos. Isso está sendo permitido pelas mesmas justiças que querem fazer com que venhamos engolir que o sistema tem que mudar dentro do seu parâmetro de entendimento, que eles têm que se beneficiar disso. O povo é a peça menos importante nas mudanças, ou na mudança que essas pessoas querem. Menos. São pessoas que estavam e não estão. São pessoas de mal para pior, do caráter do mau-caratismo. Nós estamos ouvindo na mídia e em alguns canais pessoas insignificantes, deputados insignificantes, governadores insignificantes, mas com uma intenção única de se beneficiar ou beneficiar-se dos meios que possa surgir. São pessoas extremamente ignorantes, que eu falo, pelas ações, não pelo fato de não saber ler, não saber. Não é essa ignorância. Porque quando a gente fala ignorância, as pessoas imaginam que o cara é iletrado. Não. A ignorância não é porque você não saiba ler e escrever ou porque você não tenha diploma. Não. A ignorância da ação é quando você tem a oportunidade de se beneficiar da desgraça dos outros. Isso também é uma ignorância. Por exemplo, nós temos aí um exemplo puro, pífio, de atuação do deputado Alexandre Frota, da Joyce. São pessoas insignificantes. São M's em rios bravos que não sabem onde vão bater, não sabem onde vão se escorar na beira do rio, de um riacho. Eles vão escorar em algum canto. Eles vão escorar onde possa comer alguma coisa. Eles são, por exemplo, alimentos de baiacur. É o que a gente vê, são alimentos de pessoas políticas, de pessoas que estão no poder. São pessoas que são influenciadas porque eles não têm caráter, eles não têm freio moral. Então eles fazem o que acham que tem que fazer. São pessoas inescrupulosas. Aí a gente encontra na nossa Constituição que para se tirar o presidente é mais uma forma de notícia, sabe? Eu digo que a atuação de alguns deputados é como autores, ou autor, ou artistas, que já passou a cortina, já fechou. As luzes apagaram, a cortina fechou. Não tem mais plateia para eles. Então eles precisam fazer alguma coisa. Eles precisam aparecer na mídia. Eles precisam de notícia. Mas a notícia é pífia, desagradável. Eles não têm conhecimento do que é o impeachment, o lastro de destruição, a imoralidade que causa a nossa imagem lá fora. Somos tratados como pessoas em uma nação? Não. Como pessoas que ocupam um espaço que não têm inteligência e sabedoria para aproveitar. Por isso muitos tentam tomar de cada um de nós, o direito de ser brasileiro. Daqui. O artigo 85 da nossa Constituição, para esse tipo de pessoa, a gente tem que sempre lembrar dessas pessoas. Seção 3 da responsabilidade do presidente da República, o artigo 85. São crime de responsabilidade os atos do presidente da República que atente contra a Constituição, especialmente contra a existência da União. No 2, inciso 2, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais da unidade da Federação. 3.
o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. 4. A segurança interna do país. 5. A probidade administrativa. 6. A lei orçamentária. 7. O cumprimento das leis, das decisões judiciais. Esses itens do artigo 85, a gente encontra no parágrafo único, diz assim: esse crime serão definidos em leis especiais que estabelecerá as normas do processo de julgamento, por um texto da Câmara. Se o presidente da República não tiver enquadrado nesse artigo 85, nesses 7 incisos, é porque as pessoas não leem a Constituição Federal. Não lê e fala M. É inacreditável, porque são pessoas que se foram eleitas pelo povo como pessoas diferenciadas da sua forma de pensar. E quando a gente vê a pessoa falando sobre impeachment, é piada isso. E tem brasileiro que acredita nisso, endossa, perdoe-me, o vômito desses M's que se encontram, fala, tem pessoas que se dizem inteligentes, que comem isso, come, me perdoa, é piada, isso é piada. Pessoas que se dizem extremamente inteligentes, comem impeachment. Diz que, não, temos que dar impeachment dele. Nunca leram a Constituição Federal, nem nunca leram um livro de história. E são pessoas que estão postando, tá. Não se decepcione. Leia a Constituição Federal para que você possa ter uma noção do que está acontecendo no Brasil. Leia, se informe, procure se informar. Não faça isso. Você está passando o maior vexame da sua vida. Porque se você disser que eu estou mentindo, eu te mostro a Constituição Federal. Aí você não vai dizer que eu sou mentiroso, você vai dizer que o Congresso é mentiroso. Que os constituintes de 88, o 5 de outubro de 88, eles erraram. Então está aqui escrito para você entender. Está escrito. Agora, você sair postando coisas, ou é cômico, ou você tem casos moral. Só isso. Eu não acredito que você... É só uma brincadeira que você deve estar fazendo, mas isso é muito perverso, porque a pessoa falou uma coisa muito séria. E a gente encontra essas pessoas que foram eleitas à sombra de uma pessoa que hoje eles cospem no prato. E vão pagar caro, porque não vão ser reeleitos para deputado. É o último mandato deles. Como o Dória. E tem deputados, como... Ouvi uma piada do Gilmário Miranda, que ele disse que o Bolsonaro foi eleito à sombra do Dória. Onde tinha Bolsodória. Ele disse que o Bolsonaro foi eleito às custas do Dória. É outra piada. Então são pessoas que são inteligentes, mas que não leem a Constituição e se lê, tenta de uma forma ou de outra alcançar a tua mente. E muitas pessoas são alcançadas por isso. Muitas pessoas. O que você tem que fazer, meu caro? Pega a Constituição Federal. Você, canhotinho, pega a Constituição Federal. Por que os partidos de esquerda, os canhotos, eles entram no Supremo Tribunal Federal? Para alcançar o artigo 85 da Constituição da responsabilidade do presidente da República, justamente no inciso 7 do artigo 85. Eles dizem assim: o cumprimento das leis, das decisões judiciais. Ele entra no Supremo Tribunal Federal, como o PSOL agora entrou, o PSOL e outro partido de esquerda entrou no Supremo Tribunal contra o Bolsonaro. Se o Supremo Tribunal Federal acatar e o presidente não aceitar, ele enquadra no artigo, no inciso 7, que é o descumprimento das decisões e ações jurídicas. Agora, é preciso que se tenha entendimento que uma ação baseada no pedido de um partido de esquerda é evidente que vai fortalecer
É evidente que as medidas que vão ser tomadas precisa ser avaliada. Esses partidos esquecem que existe uma Advocacia Geral da União, esquece que tem uma Procuradoria. Então são pessoas que eles fazem sem pensar, mesmo tendo um pouco de conhecimento, mas eles fazem sem pensar. Isso é ignorância. Agora, o que nós estamos assistindo no Brasil é permitir que essa água turva, essa água suja, essa água imunda, onde os homens, eles gostam de passear, porque se não há água limpa, os homens jamais cairiam lá, porque eles só fazem porcaria nas escondidas. Então essas águas turvas, sujas, imundas, que esses políticos, que essas quadrilhas se encontram, alcançam pessoas que até eu admiro. São pessoas até muito mais inteligentes do que eu. Mas a sua ignorância consegue consumir a sua inteligência. E isso é feio, moço. Isso é feio. Não faça essa loucura, porque você é que vai ser desmontado. Isso mostra a você o que tipo de pessoa você é, como você é e pode ser controlado. Se posicione, mas com a Constituição Federal na mão. Se posicione com a Constituição. Isso aqui ainda vale. Isso aqui ainda é válido. Quando isso aqui é válido, tanto é que o Supremo Tribunal Federal ele não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é no artigo 142, que estabelece a ordem entre os poderes. A ordem entre os poderes. Então o último mando é as Forças Armadas. Mas o povo não está entendendo isso. Principalmente os canhotos não entendem. E querem fazer isso. Outros grupos de pessoas. O deputado Kim, ele sabe que foi eleito à sombra do Bolsonaro. Tanto é que sumiu. E são tantos outros que o tempo vão se esquecendo. Aí eles precisam de uma notícia para sair na mídia. É o artista esquecido. São os artistas que a cortina fechou e os holofotes se apagaram. Estão no anonimato, no escuro, buscando alguém que possa iluminá-los com a luz dessa pessoa. Eles precisam aparecer, mas precisam de um holofote de outra pessoa, porque os deles, eles não têm luz própria, vivem em trevas, vivem em confusão. Vivem em confusão, vivem em trevas. Não é adequado esse tipo de pessoa, mas eles estão no meio de cada um de nós. Está em Brasília, fazendo o que ninguém sabe. Porque você que paga o salário do inútil e paga o salário daquele que são útil. É eu e você que pagamos. Temos que mudar o Brasil? Temos. Me perdoe. Vai que o pessoal de esquerda comece a entender isso aqui e a gente vai passar vexame. Leia isso aqui. Constituição Federal. Constituição da República Federativa do Brasil, 5 de outubro de 1988. Se você ler isso aqui, você vai entender. Nunca mais vai postar porcaria nenhuma. Nenhuma, porque você nunca leu isso aqui. E nunca leu história. Um abraço a todos. Felicidades.